inéditos e revelações sobre um dos maiores desastres ambientais do Brasil. O rompimento de barragens que destruiu uma pequena cidade em Minas Gerais. Até agora, 4 corpos foram encontrados na região. Ainda há pelo menos 28 pessoas desaparecidas e dezenas de cidades sofrem as consequências porque o rio de lama segue em direção ao mar. Essa é a nossa reportagem da semana. Uma região devastada por uma enxurrada de lama. Imagens difíceis de esquecer. O registro de quem foi pego de surpresa pela avalanche de resíduos. Volta. E viu de perto tudo ser arrastado em questão de segundos. Barragem da Samarco acabou de estourar, igualzinho o tsunami, ó. Eu sou testemunha, eu vi várias mãos pedindo socorro. Corpo de bombeiro, não tinha uma corda para jogar. Quinta-feira, 5 de novembro, o dia em que o distrito de Bento Rodrigues, no município de Mariana, em Minas Gerais, foi praticamente varrido do mapa. 2 barragens de rejeitos da mineradora Samarco se romperam e a lama, que se acumulava numa área de 10 campos de futebol, desceu em direção a Bento Rodrigues. Bento Rodrigues passou a ser um povoado fantasma, sem ninguém. A gente pode perceber que todas as casas estão vazias. No momento do acidente, por volta de 4 da tarde de quinta-feira, a água chegou a aproximadamente 20 metros de altura, saiu destruindo árvores, vegetação, mata ciliar, engolindo os rios e córregos da região. Os moradores fugiram às pressas para a parte mais alta de Bento Rodrigues, a única que não foi inundada. Passaram a noite ilhados, em meio à lama, sem água e comida, à espera de socorro. Somente na manhã seguinte, máquinas abriram uma estrada para a retirada dos sobreviventes. Eliene era diretora da única escola do distrito. No momento do desastre, 48 alunos estavam em aula. Ela conta que em menos de meia hora, tudo foi tomado pela lama. A gente estava trabalhando normalmente. Aí meu marido desceu de carro, bateu no vidro da porta da frente e pediu para todo mundo sair correndo porque a barragem tinha estourado. Aí eu voltei e a gente saiu resgatando todo mundo da sala. Camille, de 9 anos, era uma das alunas da escola. Eliene chegou e falou com nós que era para todo mundo correr, que a barragem tinha estourado. Eu senti medo, senti tristeza. A única coisa que a gente conseguiu pegar foi o chinelo e a mochila. Saiu todo mundo correndo. É uma bênção de Deus. O pai de Thaís estava fora da cidade. Quando voltou, se assustou com o cenário. Pensou que a família inteira tivesse morrido. No momento eu estava em Fonseca, aí eu arrumei um carro lá, vim correndo para cá. Só que quando eu cheguei cá, já estava tudo alagado, não sabia nada. O que aconteceu em Bento Rodrigues já é considerado o maior desastre ambiental da história de Minas Gerais, um dos maiores do país. Nós estamos sobrevoando agora as 2 barreiras que se romperam. Daqui do alto, parece um solo lunar, tamanha a destruição. Segundo geólogos consultados pelo Domingo Espetacular, as barragens de Mariana ficam na região do quadrilátero ferrífero, onde se concentra a maior camada de minério de ferro do país. Durante a extração do minério de ferro, as mineradoras usam água para facilitar a separação de rocha e minério.
Essa água, misturada com resíduos de areia e ferro, recebe o nome de rejeito e por isso não pode ser devolvida à natureza. Ela é armazenada em barragens, como as que romperam. É o jeito de guardar de volta da natureza o que você tirou. É comum e a maioria das empresas de mineração tem barragem de rejeito. Num processo conhecido como decantação, a areia, argila, pedras e resíduos de minério de ferro, por serem mais pesados, se alojam no fundo da barragem. A água, mais leve, fica na parte de cima. Essa água é bombeada e volta para a mineradora, onde é usada novamente no processo de extração. Foram esses resíduos depositados no fundo da barragem que soterraram Bento Rodrigues. Após inundar o povoado, a enxurrada de lama seguiu o caminho de destruição. A chegada do rio de lama foi registrada por um morador da zona rural de Camargos, um povoado que fica a 9 quilômetros de Bento Rodrigues. Barragem da Samarco acabou de estourar, está invadindo a roça aqui em Camargos, a roça de Adriana. Assustado, ele correu para uma parte e gravou tudo com o celular. Igualzinho de tsunami, ó. Lentamente, o rio de lama engole o que encontra pela frente. Animais fogem. Um cachorro aparece correndo da enxurrada que toma conta de tudo. A lama avança primeiro sobre as casas. É possível ouvir o barulho da destruição. Em poucos segundos, a construção é engolida e arrastada junto com troncos de árvores. Nem mesmo o caminhão escapou. Olha o caminhão aqui embaixo, ó. Enterro do caminhão de Zezé. A casa de Sozé. 2 casas resistem à enxurrada que desce a montanha. Os 2 homens que viam a cena decidem sair dali. Então nós temos que sair correndo aqui e avisar os outros. Então vamos embora! A cidade de Barra Longa, a 60 quilômetros de distância de Bento Rodrigues, também ficou parcialmente alagada. Ruas, avenidas e campos de futebol estão submersos. O Domingo Espetacular pousou na região mais alta da cidade para conferir de perto o drama dos 6.000 moradores. A lama chegou de surpresa por volta de 1h da manhã. A maioria dos moradores dormia. Este aqui é o ponto principal da cidade, uma praça, o cartão postal, que agora está assim. Nós vamos agora tentar chegar até as casas de alguns moradores, mas olha aqui, como o acesso é difícil. Olha essa situação aqui. Os imóveis mais atingidos são os que ficam a poucos metros do rio, como esta casa. Esta aqui era a sala. Todos os móveis deste e dos outros cômodos foram perdidos. 2h da manhã deu um zoeirão muito forte do encontro da água lá em cima, do nosso rio com o rio lá de cima. E desceu, já desceu e não deu tempo de ninguém tirar nada. A enxurrada segue agora em direção ao leste de Minas Gerais. As comportas de uma usina hidrelétrica em Santa Cruz do Escalvado, a 100 quilômetros da barragem acidentada, tiveram de ser abertas para permitir a passagem da lama. A expectativa é que ela chegue amanhã ao Espírito Santo, a 500 quilômetros de distância. Especialistas estão preocupados. Por se tratar de rejeito de minério, a lama pode conter metal pesado e já atingiu a bacia do Rio Doce, que abastece os estados de Minas Gerais e Espírito Santo.
Para o presidente da mineradora Samarco, a lama não é tóxica. Nós temos laudos que afirmam e classificam o nosso material como material inerte. Segundo especialistas, esse tipo de mineração não usa solventes químicos, o que não descarta a possibilidade de danos ambientais. Isso, a longo prazo, pode contaminar as plantas, principalmente as plantas aquáticas e, consequentemente, os peixes. E isso pode chegar, sim, no ser humano, principalmente por poder conter algum metal pesado nessa lama que vai chegar na água. A lama dificulta o acesso às áreas mais atingidas. No sábado, chegamos no ponto limite permitido pelos bombeiros. As estradas de acesso a Bento Rodrigues foram tomadas pelo barro. O único caminho agora é esse aqui e mesmo assim está restrito às equipes de resgate. Apesar do calor, o barro continua muito mole. Por isso, por uma questão de segurança, nós só podemos chegar até aqui, a mais ou menos 600 metros de distância do distrito. A casa do Gilmar foi engolida pela enxurrada. Não sobrou nada. Acordei lá, vou falar com você a verdade, deu um nó na garganta que eu não sabia se eu chorava, se eu saí de lá de fora. Todo sábado eu sou acostumado a vir pra cá, então deu um nó na garganta e fiquei desesperado. Em meio a tanta destruição, alguns animais ainda lutam para sobreviver. O pasto desapareceu e o gado tenta encontrar uma saída. A égua atolada na lama agoniza à espera de um resgate que ainda pode demorar muito para chegar. E quando o resgate chega, toda a ajuda é bem-vinda. Enquanto nós gravávamos, um grupo de moradores nos chamou. Esse grupo aqui, eles estão trazendo aqui, olha, um cachorro. Estava atolado na lama? Tirou ele lá, é? Estava preso no atoleiro, lá no barro? Tava, é? Muito trabalho pra tirar, tá? Hein? Tava muito longe pra tirar aí. Como é que vocês tiraram? Puxando pra cima, né? O pessoal ajudou, fazendo a corrente até sair aqui em cima. Certamente deve estar com muita fome, com muita sede. Mais é a dor, eu creio que mais é a dor. Tá precisando mais é de veterinário, que ela tá sentindo dor na coluna. Ela levanta assim, mas não consegue ter força pra andar, não. Tava no barro? Tava. Depois de um salvamento como esse, fica a pergunta: será que ainda existe vida no meio de tanto barro? Pessoas, animais, à espera de um resgate? Cerca de 600 pessoas viviam no distrito de Bento Rodrigues. Das 200 casas, apenas 22 ficaram em pé. Nos últimos dias, o que se viu por aqui foram pessoas em busca de notícias de parentes, amigos e vizinhos desaparecidos. Mateus, de 29 anos, trabalhava na barragem da Samarco. A última vez que ele falou com a irmã foi 1 hora antes do acidente. Pai de família, tem uma esposa, tem filha, tem pai, tem mãe. Nós somos 6 irmãos, todo mundo aqui sofrendo sem notícia. 50 funcionários trabalhavam na mineradora no momento que a barragem se rompeu. Parada, volta, vira o caminhão e racha fora, vira o caminhão e racha fora. Esse homem que não quer se identificar é um deles. Ele conta que viu os amigos serem levados pela força da enxurrada. Só vi grito, desespero e tudo desabou, não vi gritos dos colegas pelo rádio. Desde quinta-feira, ele não consegue esquecer a cena. Eu não tô conseguindo nem dormir, tá terrível. O distrito de Bento Rodrigues tinha mais de 100 anos e agora se vê obrigado a reconstruir a própria história. Os moradores da comunidade destruída aguardam ansiosos por respostas. Em que lugar vou morar? Como comprar novos móveis e eletrodomésticos? A mineradora ainda não divulgou
como vai ajudar os que perderam tudo. Pouco antes do acidente, 11 tremores de terra foram registrados na região. 3 deles muito perto das barragens. A intensidade variou de 1,7 a 2,7 de magnitude. Segundo a Samarco, depois dos abalos, houve uma vistoria visual nas barragens e nenhum dano às represas foi constatado. Este professor do Observatório Sismológico da Universidade de Brasília considera os tremores fracos para serem apontados como a única causa do rompimento. Um dos pontos mais importantes é saber como é que foi feita essa barragem, como é que está essa barragem de rejeito, se ela suportaria tal magnitude ou não. A barragem do Fundão, a primeira a romper, entrou em operação em 2008. Comportava 60 milhões de metros cúbicos de rejeito. Na hora do acidente, estava com pouco mais de 90% do volume total. A de Santarém operava com 100% da capacidade. Juntas, as duas despejaram o equivalente a 25 mil piscinas olímpicas cheias de lama. A Samarco informou que em julho uma fiscalização classificou as represas como estáveis. Mesmo assim, houve a necessidade de fazer reparos na barragem do Fundão. No momento em que rompeu, ela passava por uma obra de ampliação. Esse não foi o primeiro relato de problemas na barragem do Fundão. 2 anos atrás, quando a mineradora pediu a renovação da licença da barragem, um laudo técnico encomendado pelo Ministério Público de Minas Gerais apontou problemas na represa. O documento faz várias recomendações a Samarco, entre elas a apresentação de um plano de contingência em caso de riscos ou acidentes e uma análise de ruptura. Na época, foi constatado que áreas próximas à barragem poderiam sofrer desestabilização e processos erosivos. Os moradores de Bento Rodrigues não receberam aviso sonoro informando que a barragem havia rompido. Não havia sirenes de alerta. Não avisaram, não. Foi em cima da hora, assim, do nada, aconteceu tudo. Todo mundo saiu correndo desesperado, não avisaram ninguém. Somente ontem, uma sirene foi instalada em uma terceira barreira. O rompimento das barragens de Mariana não foi o primeiro acidente desse tipo em Minas Gerais. A 67 quilômetros dali, em Itabirito, também região central do estado, 2 rupturas de barreiras, uma em 1986 e outra em 2014, deixaram ao todo 10 mortos e um rastro de muita destruição. Cenas dramáticas vividas agora pela população de Bento Rodrigues e outros distritos de Mariana. Os sobreviventes foram acomodados em hotéis da região. Os custos estão sendo pagos pela mineradora. No Centro de Convenções de Mariana, voluntários separam as doações que chegam de todo o país. O acidente pode criar outro problema social. A mineradora é a que mais gera empregos na região. Sem 2 das 3 barragens, a produção de minério vai diminuir e o dinheiro que circula no comércio também. Este comerciante está preocupado com o futuro. Ninguém quer que uma mineradora como a Samarco seja desativada. Isso é muito ruim para a região. Mas ninguém quer também que seja, para extrair o minério, seja banhado um mar de sangue na região. Ninguém quer isso. No sábado, o Ministério Público de Minas informou que vai pedir indenização para pelo menos 550 vítimas. Mas os processos devem levar anos para serem concluídos. Por enquanto, ninguém sabe ao certo quando a vida desses desabrigados vai voltar ao normal. Neste domingo, a chuva que atingiu o distrito de Bento Rodrigues durante a madrugada amoleceu a lama e tornou o trabalho das equipes de resgate ainda mais difícil. A gente vai continuar trabalhando, pelo menos nas próximas semanas, com o pessoal em campo, buscando pessoas com vida.
Subiu para 28 o número de desaparecidos, a maioria idosos e crianças. Um bebê de apenas 3 meses ainda não foi encontrado. O governador de Minas Gerais, Fernando Pimentel, visitou a região hoje de manhã e disse que há poucas chances de encontrar os operários da mineradora vivos. Os 13 desaparecidos que estavam em cima da barragem no momento da ruptura, dificilmente vão ser encontrados ainda com vida, né? Lamentavelmente, nós temos que reconhecer isso, né? Dos outros 15, nós não sabemos, são desaparecidos. A gente pode, quem sabe, localizar alguém que fugiu, que ficou perdido em alguma localidade que não foi encontrado, né? Então, não quero tirar a esperança de ninguém. Hoje de manhã, o prefeito de Mariana, Duarte Júnior, passou mal e precisou ser atendido. Segundo os médicos, ele teve uma crise de estresse e está em observação. Até agora, 19 municípios já foram atingidos pelos rejeitos. Alguns devem restringir a captação de água do Rio Doce. É o caso da maior cidade da região, Governador Valadares, onde a lama chegou hoje. A previsão é de que os rejeitos cheguem ao mar até sexta-feira. Hoje à tarde, um vídeo divulgado na internet mostra o momento exato em que a barragem se rompeu. As imagens registram o desespero dos funcionários ao perceber o que acontecia. Vai estourando a barragem, velho. Estourou, velho. O rio de lama desce sem controle e levanta uma forte camada de poeira. O caminhão sobe a rampa buzinando. Neste momento, os funcionários recebem a ordem para deixar o local. Sai fora daí, Rogério. Sai fora daí, Rogério. Barradãozinha. Assustado, um dos funcionários fala dos companheiros que acabaram de ser arrastados pela enxurrada. Matou os caras, velho. Matou todo mundo, velho.